o globo e a exploração espacial são uma mentira deliberada para nos distrair. Ninguém está autorizado a explorar livremente o Polo Norte ou a Antártida. Abra o Google Earth, vá até a Antártida, procure o Polo. O mapa da Terra plana não é um globo achatado. O globo é um mapa da Terra plana costurada em volta de uma esfera. Com tantos satélites no espaço, por que o centro da Antártida não foi mapeado igual o resto do suposto continente? A bandeira da ONU é o mapa da Terra plana. Segundo, o Tratado da Antártida foi criado após uma expedição militar com 4.000 pessoas chamada High Jump, salto alto, onde provavelmente foi encontrado a barreira do firmamento. Se alguém tiver autorização para explorar a Antártida sem restrição, essa pessoa encontrará o firmamento, assim como a exploradora Andrea Barnes, em 1961, que após descobrir o domo, teve suas fotos destruídas e ela também nunca mais foi encontrada. George Bernard Shaw disse em 2 ocasiões: estamos hoje mais ingênuos e supersticiosos do que estávamos na Idade Média. E um exemplo de credulidade moderna é a crença generalizada de que a Terra é esférica. O homem comum não pode avançar uma única razão baseada na lógica para pensar que a Terra é esférica. Ele apenas engole essa teoria porque há algo sobre isso que apela à mentalidade do século XX. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, onde eles tinham pelo menos a evidência de seus sentidos. Acreditamos que ela seja redonda não porque tantos como 1% de nós poderia dar as razões físicas para tão pitoresca crença, mas porque a ciência moderna nos convenceu de que nada do que é óbvio é verdade e que tudo que é mágico, improvável, extraordinário, gigantesco, microscópico, sem coração ou ultrajante é científico. Como as pessoas na era copernicana não tinham a tecnologia necessária para aguentar o frio da Antártida, para explorá-la, elas automaticamente aceitavam essa ideia risível de cair da borda como fato. Não existe essa tal borda. No fim da Antártida, tem a parede impenetrável do firmamento, onde o outro lado estão as águas primordiais. Não muito tempo depois que o almirante Richard Byrd descobriu o domo na Antártida, a NASA foi criada. Na década de 1960, os Estados Unidos começaram a realizar uma série de testes nucleares de alta altitude. A operação foi lançada para mapear o firmamento do domo, provando que estamos vivendo em um sistema fechado. Daí o nome Operação Fishbowl, Aquário. Das 266 estações do instrumento Fishbowl, 156 estavam em terra, enquanto 10 navios abrigaram 80 estações de projeto separadas. 15 aeronaves de teste transportaram as outras 30 estações. A cúpula foi bombardeada para determinar a forma, tamanho e força. Também ajudou a determinar altitudes seguras para viagens aéreas. Eles descobriram o raio da explosão e os ecos sonoros. Eles também descobriram que podem carregar a cúpula com eletromagnetismo, o que ajudou a avançar a tecnologia de transmissões terrestres. Os sinais saltaram do domo. A comunicação era um objetivo importante. O almirante relatou em documentos oficiais que, além da borda da Antártica e do Ártico, havia muitas terras e áreas bem maiores que o continente norte-americano.
As narrativas do almirante Byrd são contundentes e comprovam a grande área geográfica que incide além da borda do gelo antártico e ártico. O maior prestígio de Byrd veio quando o almirante organizou uma expedição científica de exploração da Antártica, nas proximidades do Polo Sul. O almirante passou todo o inverno voando com o objetivo de identificar vários pontos do território. Em 1928, Byrd fundou a base Little America, na Baía das Baleias. Em voo pilotado por Bernard Boughton, voou ao Polo Sul em 1929. Byrd descreve suas experiências e os conhecimentos adquiridos que lhe permitiram outras viagens ao continente antártico. Em 1930, o almirante retornou à Antártica no comando de uma expedição de 50 homens, a maioria composta de militares e poucos cientistas. Entre 1933 e 1934, Byrd e seus homens realizaram vários sobrevoos no continente. Nesta ocasião, foram realizados diversos experimentos meteorológicos e geológicos. A expedição descobriu as montanhas Edsel Fort e a terra de Mary Byrd. Na sequência, visando outros estudos meteorológicos, Byrd permaneceu por 5 meses sozinho em uma tenda, a 198 quilômetros a sul da base Little America. O almirante passou ali sozinho e isolado toda a longa noite polar. Sua experiência foi descrita em seu livro Sozinho, Alone. Em 1946, Byrd comandou mais uma grande expedição com 4.000 homens e muitos recursos materiais, onde Byrd mapeou o continente gelado na busca de desvendar seus mistérios e enigmas. Os estudos meteorológicos, na verdade, eram estudos e observações acerca dos fenômenos elétricos e magnéticos observados por Byrd no Ártico e na Antártica, com sua expedição militar e científica. Foram 5 expedições ao continente austral, entre a primeira de 1929 e a última em 1956. Entre 1946 e 1947, liderou a grande operação chamada Rye Jump, durante a qual descobriu e cartografou 13.900.000 quilômetros quadrados de território antártico. Em 1955, Byrd realizou a expedição Deep Freeze, também na Antártica, tendo voado pela última vez sobre o Polo Austral em 1956. O almirante teria descoberto o campo magnético da Terra ao sul da Antártica. Segundo relatos, alguns aviões foram destruídos no ar. Todas as aeronaves foram eletropulverizadas ao se aproximarem do campo de força da Terra. Havia muitos ventos acima de 70 km por hora. O céu estava cinzento. Muita radiação se espalhava pela região. As temperaturas registravam cerca de 55 e 60 graus negativos. O almirante Byrd voou por 2.730 e 3.690 quilômetros, respectivamente, através dos polos norte e sul, para as terras geladas e cercadas de neve e gelo. Byrd teria dito, se referindo ao Polo Norte e ao Polo Sul, como algo desconhecido. São regiões inóspitas e repletas de segredos, muitos deles guardados a 7 chaves por forças militares americanas e russas. Ao cruzar o Polo Norte, Byrd usou a expressão Terra do Eterno Mistério. Durante o seu voo ártico de 2.730 quilômetros além do Polo Norte, Byrd informou pelo rádio que viu não existir somente gelo e neve, mas áreas de terra constituídas de montanhas, florestas, vegetação, lagos e rios e uma vegetação rasteira, onde um estranho animal parecido com um mamute vagava pelo congelado ártico.
Evidentemente, Byrd tinha entrado numa região mais quente do que os territórios cercados de gelo que se estendem do Polo Norte até a Sibéria. Byrd teria descrito as muralhas de gelo que cercavam o Oceano Glacial Ártico, bem como o arquipélago ártico canadiano, uma área de 1.424.000 quilômetros quadrados, composta de grandes ilhas. As ilhas Ellesmere, Victoria e Baffin, o qual fazem parte do arquipélago, estão entre as 10 maiores do mundo. No total, o arquipélago contém 94 grandes ilhas, com mais de 130 quilômetros quadrados, e 36.469 ilhas menores. As maiores possuem mais de 5.000 quilômetros quadrados de área geográfica. Segundo declarações do almirante Byrd, as extremidades do Ártico e da Antártica não são totalmente convexas, e sim côncavas em seu interior. Byrd teria penetrado nas concavidades polares quando foi além dos polos. Em outras palavras, ele não viajou através dos polos para o outro lado, e sim entrou nas concavidades polares ou depressões que, como veremos mais adiante, se abrem para uma espécie de buracos da Terra. Segundo Byrd, estas concavidades apresentavam plantas, animais e vida humana, a vida desfrutando de um clima tropical. Este seria o grande desconhecido ao qual Byrd se referia quando fez esta declaração, e não a área circundada de gelo e neve existente no outro lado do Polo Norte, que se estendia até às extremidades superiores da Sibéria. Uma nova teoria geográfica foi apresentada pelo escritor Raymond Bernard em seu livro A Terra Oca, a descoberta de um mundo oculto. Pela primeira vez, um pesquisador torna as declarações enigmáticas e estranhas de Byrd em um livro. O autor mostra que o grande explorador não era um sonhador, como pode parecer aos que se prendem às velhas teorias geográficas. Byrd tinha entrado num território completamente novo, uma região que era desconhecida, porque não constava de qualquer mapa, porque todos os mapas são feitos na crença de que a Terra é esférica e sólida. Uma vez que todas as terras desta Terra foram exploradas e registradas pelos exploradores polares, não poderia haver lugar em tais mapas para o território que o almirante Byrd descobriu e que chamou de o Grande Desconhecido. Desconhecido por não constar de qualquer mapa. Era uma área de terras tão grande quanto a América do Norte. As descobertas de grandes buracos no Polo Norte e Sul da Terra deram origem à teoria da Terra Oca. Isto porque Byrd teria descoberto grandes cavidades polares por onde a energia e a eletricidade da Terra fluem por meio destas aberturas em direção ao céu e ao espaço. Byrd teria penetrado por estas aberturas por uma distância de cerca de 6.420 quilômetros durante suas expedições de 1947 e 1956 ao Ártico e à Antártica. O grande desconhecido ao qual Byrd se referiu era esta área de terra sem gelo, dentro das concavidades polares, abrindo-se para o interior da Terra. Se esta concepção é correta, então ambos os polos, norte e sul, não podem existir, pois ficariam no ar, no centro das aberturas polares, e não estariam na superfície da Terra. Este ponto de vista foi apresentado pela primeira vez por um escritor americano, William Heard, no seu livro Phantom of the Poles. O livro de Heard foi publicado em 1906, logo depois de o almirante Peary ter reivindicado a descoberta do Polo Norte e negando que o tivesse realmente feito. Em 1920, um outro livro foi publicado por Matthew Gardner, chamado
Journey to the Earth's Interior ou Have the Pods Here Been Discovered, fazendo a mesma afirmativa. Estranhamente, Gardner não tinha conhecimento do livro de Reed e chegou às suas conclusões independentemente. Reed e Gardner asseveraram que a Terra é oca, com aberturas nos polos e que no seu interior vive uma população muito grande, de milhões de habitantes, em adiantado estado de civilização. Mas tudo não passava de teorias confusas. Os livros de Reed e Gardner são sensacionalistas e apenas teóricos. Ao mencionar a existência de habitantes ou civilizações dentro dessas imensas aberturas, ambos distorceram o que Byrd teria de fato visto em suas viagens e expedições aos polos. O fato é que o almirante descreveu ambos os polos da Terra como sendo regiões inóspitas, misteriosas e cercadas de paredões de gelo, tendo o mar como coadjuvante. Byrd descreve, portanto, a borda de gelo do Ártico e também a borda de gelo antártico, bem como as aberturas gigantescas por onde a energia e a eletricidade da Terra fluem dos polos para alimentar todo o sistema elétrico e magnético da Terra. As áreas verdes e de clima tropical, contendo habitantes, seriam as áreas referentes às 36.469 ilhas existentes no Círculo Polar Ártico. Ilhas que o almirante Byrd teria visto ao sobrevoar as centenas de ilhas existentes no Polo Norte. A Lei Americana do Domo. Você conhece o Tratado da Antártida? É o acordo internacional mais bem sucedido e respeitado da história, que alega estar protegendo um monte de gelo na Antártida, que coincidentemente é o círculo que está 360 graus ao nosso redor, e não um polo embaixo da bola flutuante. Eles não querem que as pessoas encontrem o firmamento. Laudon foi criada nos anos 40 para proteger uma grande cúpula de gelo que eleva-se a 1.395 metros, 4.580 pés, diretamente ao sul de Cape Poinsett, na Antártida. A característica foi mapeada aproximadamente pelo Exame Geológico dos Estados Unidos de fotografias aéreas tiradas pela Operação da Marinha dos Estados Unidos High Jump, 1946-1947, e tem sido objeto de pesquisas glaciólogas e geofísicas realizadas por expedições organizadas pela Pesquisa Antártica Nacional Australiana entre 1962 e 1965. Foi aprovada pelo Comitê de Nomes Antárticos da Austrália por Philip Lau, diretor da Divisão Antártica Australiana, de 1949 a 1966. Esta lei adverte que aeronaves militares ou comerciais estão proibidas de sobrevoarem estas áreas, estando a 1.395 metros do solo, sob o risco de acidentes, ou seja, de colidirem ou se espatifarem no domo celestial. Segundo o diário do almirante Byrd, algumas aeronaves americanas colidiram com o domo e foram reduzidas a destroços após serem eletrocutadas dentro de uma névoa azulada esverdeada. As aeronaves explodiram e, após o impacto, seus destroços foram atirados a quilômetros de distância. O domo celestial não só existe de fato, como há uma lei norte-americana que determina sua área e delimita incursões aéreas na Antártica, sob a alegação de ser uma região reservada para estudos e pesquisas. Para mascarar a existência de uma cúpula elétrica e radioativa, a lei norte-americana descreve o domo como sendo uma cúpula constituída de gelo. Não há nenhuma cúpula de gelo, e sim um grande campo elétrico que irradia violenta radiação gama. Este campo elétrico
é tão violento que a radiação se estende por quilômetros da borda da Terra. Durante as operações Fishball e Dominique, o domo sofreu várias intervenções militares. Várias bombas nucleares foram detonadas na vã tentativa do homem de desafiar o Criador e, desta forma, romper o escudo elétrico que protege a Terra. As detonações nucleares sequer arranharam a cúpula do aquário do Senhor. O domo celestial separa nosso universo das águas cristalinas acima do firmamento e do Primum Mobile, e é, portanto, um escudo indestrutível. A lei do domo incorpora material de domínio público do documento Loudoun, dos Estados Unidos Geological Survey, conteúdo do Geograph Names Information System. Como pode os países que estão em guerra constante no teatro global respeitar mutuamente um tratado internacional que não tem motivo legítimo para existir em primeiro lugar? Você não entendeu? Tudo é mantido em segredo. O globo e a exploração espacial são uma mentira deliberada para nos distrair. Ninguém está autorizado a explorar livremente o Polo Norte ou a Antártida. Se você acha que porque nós não temos todas as respostas para você, mesmo que tenhamos 90% delas, a teoria é então descartada. Bem, estejam à vontade para serem ovelhas.